Se você fez saída fiscal para o Paraguai ou está pensando em fazer, esse vídeo é para você. Nos últimos tempos, o CARF, que é o Tribunal Administrativo que cuida de matérias de imposto de renda, está derrubando saídas fiscais para o Paraguai. Não porque houve um erro no formulário ou por um erro de entrega de declaração de saída fiscal ou porque houve perda do prazo da entrega de saída. Na verdade, aconteceu foi porque o contribuinte não conseguiu provar que realmente ele saiu do Brasil. E tem um conceito que está aparecendo em todas essas novas decisões. Substância. Fica até o final que eu vou te explicar o que é que isso significa. Mostrar o caso real que aconteceu no CARF, o que o CARF julgou. Meu nome é Yuri Pontes Vieira, sou advogado tributarista internacional e meu trabalho é assessorar brasileiros que vivem fora do Brasil ou que planejam sair. Bom, esse tema já chegou várias vezes aqui no escritório, tá ok? Por isso que eu decidi fazer esse vídeo, porque há muita coisa sendo dita de forma talvez um pouco incompleta sobre essa questão de saída fiscal para o Paraguai. E, incompleto nesse caso, essa questão pode te custar caro. Só para você ter ideia. Vamos entender por que isto está acontecendo agora. O Paraguai virou uma alternativa fiscal, eu acho que é uma alternativa real para muitos brasileiros. E os números explicam isso. Só em 2024, mais de 17 mil brasileiros obtiveram a residência fiscal no Paraguai. E houve realmente um aumento importante de pessoas que estão ou que foram morar nesse período. O Brasil, aí, o Itamaraty estima que mais de 250 mil brasileiros vivem no Paraguai. Mas quando você acumula esses fluxos ao longo dos anos, pode-se observar aí a chegada de mais 43 mil brasileiros, 43 mil pedidos de saída fiscal com destino no Paraguai. Mas por que as pessoas estão indo para o Paraguai? Principalmente é uma questão tributária. Se a gente pensar que a alíquota do imposto de renda lá no Paraguai é mais ou menos aí 10%, tá? E que comparado ao Brasil, de 27,5%, realmente é uma diferença importante. E outra coisa, o Paraguai, ele tem um sistema de tributação que pode ser tributado somente a renda recebida lá no Paraguai, entendeu? E ao passo que no Brasil, a tributação para o residente é sobre a base mundial, de tudo que você ganha no Brasil e no exterior deve ser pago no Brasil, se você é residente fiscal lá. O problema não é o Paraguai em si, já que é um país de tributação normal, né, legítima, não é questão do Paraguai em si. Mas eu vou te explicar o motivo que aconteceu numa última decisão do CARF. Bom, o CARF decidiu, isso foi uma decisão a mais conhecida, aconteceu em fevereiro de 2024, tá certo? E aí foi julgado o seguinte, era um caso famoso que é o Al Holland, né? Aí se quem quiser dar uma olhada nessa decisão, nesse acordo, é o acordo de 2201-0011-434, tá certo? Esse senhor, ele havia feito como a maioria das pessoas fazem. Ele tinha feito a saída definitiva, entrega de comunicação, declaração de saída definitiva. Ele tinha lá o carnê paraguaio, né, que é a residência dele, o documento de residência dele no Paraguai, e ele estava registrado lá na cidade do Leste. E aí, o que aconteceu? A Receita Federal autuou ele, invocou o tratado, inclusive teve essa referência no Tratado Brasil e Paraguai. E aí, o que o CARF analisou? Primeiro, foi analisado o conjunto de provas. Então, foi mapeado a realidade do contribuinte. Ele tinha domicílio eleitoral ativo no Brasil, ele tinha contas bancárias em funcionamento, os imóveis ele tinha adquirido no Brasil, em território nacional. Eu acho que tem que ter realmente muito cuidado na análise dessa decisão, porque pode acontecer de que o contribuinte ele tenha a principal fonte de renda no Brasil. Mas o que foi analisado aí foi o conjunto de provas que foram juntadas nesse processo. E foi um ponto interessante que foi analisada a cláusula que chama tiebreaker, ou seja, cláusula de desempate.
quando o mesmo contribuinte for considerado residente fiscal dos dois países, há um critério de desempate. E aí foi observado o local de residência permanente, tá certo? O que eles analisam também agora, inclusive a Receita Federal faz essa análise aí também dos centros de interesses vitais. É um conceito que outros países também fazem essa análise. A OCDE também faz essa análise de centros dos interesses vitais. Bom, e aí o CARF disse o seguinte, os julgadores, né? Olha, havia a residência fiscal desse contribuinte no Brasil, inclusive deveria pagar imposto no Brasil sobre tudo que ele ganhou, no caso, no período, e foi imposto a multa de 75% mais o juros Selic, tá certo? Então, é importante observar porque tem outras decisões também e, inclusive, tem uma outra decisão que houve uma autuação de mais de 3 milhões usando a mesma lógica, tá certo? E como foi essa lógica? A lógica da substância. Bom, eu vou te explicar, então, o que seria essa questão da prova da substância. Significa o quê? Quando você faz a saída fiscal, você está dizendo para a Receita Federal, olha, a partir de agora eu não sou uma residente fiscal do Brasil, ok? Consequentemente, a minha vantagem de eu não ser uma residente fiscal do Brasil é que a renda que eu estou ganhando lá fora não é mais tributada no Brasil. Eu estou dizendo também, olha, o meu centro econômico, o centro dos interesses econômicos não é mais no Brasil. É isso que significa também para a Receita Federal. E aí a Receita Federal foi fazer uma verificação se o centro de interesses econômicos desse contribuinte, não era mais no Brasil. E infelizmente ele verificou que, por meio da análise dos documentos, da situação de fato, ele era ainda o centro de interesses econômicos, ou seja, o negócio dele ainda estava aqui no Brasil, as contas bancárias, para os julgadores, sim, o centro de interesses econômicos dele do Brasil ainda era aqui, e mesmo que ele tinha feito a sua saída fiscal. E aí foi então que houve essa tributação. E do lado do Paraguai também houve uma análise dessa prova de substância, saber se ele realmente tinha residência efetiva e contínua no país, tá certo? Então ele foi buscar, né, o contribuinte trouxe documentações, né, dele mesmo para saber se tinha movimentação econômica lá, se tinha contas bancárias. Então ele, no caso, ele tinha o CPF dele regularizado, né, o equivalente ao CPF lá no Paraguai. Ele tinha contrato de renda gerado no Paraguai. O que o Paraguai analisa? O Paraguai analisa a mesma coisa. Ele analisa o quê? Se a pessoa tem contas bancárias no Paraguai, se estão sendo movimentadas essas contas, se a pessoa tem o registro dele local regularizado, se tem contrato de prestação de serviço ou de renda gerada lá em Portugal, território paraguaio, ou se tem um imóvel locado, ou se adquiriu um imóvel, se a família está lá. Então é muito importante, mesmo do lado do Paraguai, fazer essa análise. O Paraguai faz essa análise de saber se tem família, cônjuges, filhos, onde eles estão morando. E do lado do Brasil, a Receita Federal vai procurar saber se a pessoa realmente saiu. Então ela vai ver se a pessoa tem participação em empresa brasileira, como é que está o registro nessa empresa brasileira, tá certo? Se ele ainda está recebendo renda dessa empresa, está recebendo benefício dessa renda dessa empresa brasileira, quais são os tipos de fontes de renda que está recebendo aluguel, dividendos pro labore, a presença física no Brasil, ou seja, se ele está vindo quantas vezes no Brasil, por meio de registro no passaporte, né, entrada e saída, onde ficou a família, onde está o domicílio eleitoral dele. E no caso dessa decisão, verificou que o domicílio eleitoral era sim um domicílio eleitoral no Brasil, não tinha alterado. Então, nesse caso, o CARF decidiu que, olha, tem um domicílio eleitoral no Brasil.
contas bancárias estão sendo movimentadas de bancos brasileiros no Brasil. Então, foi analisado o quê? Não foi só analisado um ponto, foi analisado o conjunto da prova, o conjunto da obra, o conjunto dos fatos da situação do contribuinte brasileiro. Então, é muito importante você, antes de fazer qualquer saída fiscal, já que nós estamos bem próximos, né? O Brasil faz fronteira com o Paraguai, é importante você fazer uma análise prévia antes de sair do Brasil, verificar quais são as fontes suas de pagamento, saber se realmente você vai morar fisicamente, se sua família vai ficar no Brasil ou vai para o Paraguai, onde está a sua fonte de renda principal, tá certo? Mas eu vou te explicar também alguns erros comuns aí que normalmente a gente pode observar. Esse erro é de confundir, por exemplo, carnê com a saída fiscal. Existe o carnê paraguaio, que é um documento de residência migratória, tá? Ele é necessário lá no Paraguai, mas ele não resolve a questão tributária brasileira sozinha, tá certo? Então são dois processos distintos, então você precisa primeiro fazer a sua regularização no Brasil e, lógico, pensar na regularização no Paraguai também. O segundo tipo de erro é fazer a saída fiscal, mas manter a empresa no Brasil funcionando normalmente. Então, se você continua assinando contratos, se a sua empresa, por exemplo, ainda está no Simples Nacional, que você nem poderia, porque você sendo não residente fiscal do Brasil, se você tiver uma empresa do Simples Nacional, você vai ter que sair do regime do Simples Nacional, o lucro presumido do lucro real, por exemplo. Se você ainda presta serviço com empresas brasileiras, se a Receita reconhecer que há um vínculo econômico importante, essas provas elas vão pesar no sentido de que você pode ser considerado como não residente fiscal do Paraguai e ainda continuar como residente fiscal do Brasil. Terceiro tipo de erro que a gente vê e que eu recomendo prestar atenção: voltar ao Brasil com frequência ou ficar aqui ficar durante longos períodos, tá certo? Lógico, eu sei que a vida prática tem suas necessidades, né? Você precisa, se você for pelo menos uma pessoa que vai visitar a família, você vem de vez em quando. Mas se você volta de 15 em 15 dias, sua família está no Brasil, você tem esses registros no seu passaporte que está vindo quase toda semana ou quase todo mês, isso é rastreável, tá certo? A Receita Federal pode pedir um ofício para a Polícia Federal e lá ela vai ter o conhecimento de quantos dias você entrou, quantos dias você ficou fora do Brasil. Além do fato que a Receita Federal ela pode também ter acesso aos cartões, seus cartões, né, de contas bancárias. Então, se observar que você está aqui no Brasil e foi para um restaurante, usou cartão de crédito, pode ser que a Receita Federal use isso como prova, dizendo que você é residente fiscal do Brasil. Quarto tipo de erro: acreditar que o Tratado Brasil-Paraguai é tipo um escudo automático, né? No caso desse Al Holland, ele achava que, olha, segundo a Convenção entre Brasil e Paraguai, não seria considerado como residente fiscal mais do Brasil. Não, na verdade, ele tem um caráter a Convenção ela visa evitar bitributação, mas ela faz também esse critério de saber, olha, o critério de desempate, mas a Convenção em si não é um elemento que pode tirar qualquer possibilidade da Receita Federal de tributar o brasileiro ou o residente fiscal do Brasil ou aquela pessoa que pretende sair fiscalmente do Brasil. Então, muita atenção nesse ponto, achar que a Convenção Fiscal vai te livrar de todos os problemas, no caso, os problemas fiscais. O tipo de erro comum é não fazer uma análise prévia e fazer tipo um checklist do que você precisa fazer, não somente questão formal de entrega de documentação, de saída fiscal, documentação de somente, né, lembrar que você além de fazer a declaração de saída fiscal e a comunicação de saída fiscal, você tem que pensar também de que se a sua realidade vai ser realmente no Paraguai, porque é o seguinte: se você
achar que saiu fiscalmente e a Receita achar que não, e você não tiver prova do contrário, lembrar que você pode ser autuado em 75% do valor do imposto que você deveria ter pago no Brasil, além da possibilidade de dobrar essa multa para 150%. Resumindo, você pode fazer a sua saída fiscal para o Paraguai, tá certo? É uma saída, pode ser uma saída para o exterior de maneira legítima. Nós temos essa convenção entre o Brasil e o Paraguai, é uma convenção fiscal válida, mas, antes de tudo, pense em ajustar a sua vida, tá certo? Conciliar, conjugar a sua realidade de seus negócios, a realidade física, levar a sua família também para morar no exterior, nem que não seja para morar no Paraguai, mas pelo menos não pode mais morar no Brasil. Ou seja, são conjunto de elementos, conjunto de provas que você deve ter e pensar antes de sair do Brasil para que você faça uma saída fiscal segura. Bom, se você gostou desse vídeo, você pode compartilhar, dá o like. A gente tem outros vídeos aí sobre saída fiscal e planejamento tributário internacional. Eu vou deixar o link do meu contato, se caso você tenha dúvida a algum ponto desse vídeo, manda para a gente a sua dúvida, a sua pergunta, tá ok? Obrigado, até a próxima.